para gravar, antes que eu esqueça. E a fichinha que eu trabalhei com vocês hoje, né? Ou melhor, que eu enviei hoje, né? Oi. Pronto. Vamos lá. Aí o assunto de hoje, né, é dicas de interpretação de texto, né? Como a gente melhorar a nossa leitura, como começar a perceber alguns detalhes mais relevantes do texto, né? O que separar o que é algo que vale a pena realmente a gente perceber e não deixar passar batido o que está nas entrelinhas também. A gente vai ter um exercício no finalzinho dessa fichinha, né, que é justamente o que a gente vai também estar utilizando para a prova, e tenho certeza que vocês vão se dar bem aí com esse texto, né? Bem, a interpretação de texto, ela é o elemento-chave para que a gente tenha um bom resultado, né, tanto acadêmico como também no ministério. E o que facilita para a gente a interpretação de texto, né? O que a gente tem muito hoje no Brasil é o que se chama de analfabeto funcional. São pessoas que têm formação, né, ensino fundamental, ensino médio, às vezes até ensino superior, mas não conseguem perceber devidamente as nuances de um texto. Não conseguem perceber os detalhes que estão presentes nesse texto, não conseguem tirar a ideia central. Às vezes divagam muito na passagem bíblica ou às vezes até no texto secular mesmo. Então a gente tem essa característica. Então isso é falta de dar uma atenção a essa disciplina, a essa área, né, da língua portuguesa, que é justamente a interpretação textual, que não só tem a ver com a língua portuguesa, né, mas ela se expande, né, para todas as outras disciplinas, né. Tá chegando aqui a irmã Zéza. Então, a primeira dica, né, desse texto é leia o texto pausadamente. Vocês vão perceber o seguinte: para a interpretação, é importante que a gente leia esse texto pausadamente. Para acúmulo de informações, tem o que se chama de scanning. O que é esse scanning? A gente bate o olho em cima do texto e já consegue pegar a ideia central do texto, consegue pegar o que está mais latente no texto, né? Então, para a interpretação, é importante a leitura pausada. Para a leitura acumulativa, para o volume de leitura, para a gente, por exemplo, às vezes acontece até com a gente mesmo. A gente está num local, aí chega para a gente e fala assim: Diogo, o pregador hoje faltou, daqui a 5 minutos você vai entrar para pregar. Aí, quer dizer, eita, e qual é o texto? Né? Você vai passar o olhar em cima do texto, é claro, é um texto que ele seja mais confortável, você já tem um estudo prévio dele, mas você dá aquela escaneada para ver alguns pontos dele e poder apresentar. Então, esse tipo também de leitura ele nos ajuda. Eu vou mencionar um pouquinho mais à frente isso, mas o primeiro ponto da questão da interpretação, ler pausadamente, né, que é o primeiro contato, ele é importante para a gente perceber o que tem nesse texto, né? E ler devagar sem interromper a leitura. E isso, gente, tem uma dica que eu também dou em relação à leitura do texto bíblico. Qual é o problema da gente? A gente começa a seguir muito aquela orientação do texto tipo Pão Diário, Manancial, esses textos devocionais. Porque uma pessoa seleciona um texto bíblico, conta uma história, faz uma aplicação, e às vezes a gente conhece da palavra, mas de maneira fracionada e pelo que os outros colocaram para a gente. É importante que a gente possa fazer um investimento de tempo de leitura bíblica. Tentar ler os livros de uma única vez. Por exemplo, você tem aquelas cartas, né, Tiago, Pedro, as cartas de Paulo também. Tem algumas cartinhas daquela ali que dá para ler em poucos minutos, 20 minutos, 15 minutos. Por exemplo, o livro de Jó é um livro que tem mais de 40 capítulos, mas numa leitura, né, é claro, assim, o que eu queria destacar, alguma coisa assim, que eu quero separar depois para estudar. Eu fazia só um ponto, ou marcava alguma coisa com marca-texto rapidinho, mas assim, o livro de Jó dá para fazer uma leitura em pouco menos de 3 horas. Então você consegue pegar a noção do livro todo. Agora, é claro, isso a gente precisa de um tempo, um lugar sossegado para estar lendo e com um ritmo bom, né? Não é aquela leitura dinâmica, passando direto, não. É uma leitura pausada, uma leitura entendendo o que está lendo. Então eu deixo essa dica. Tente ler os livros, os evangelhos, como a gente disse, numa lapada só. Principalmente o texto do Apocalipse. Então, assim, às vezes a gente começa a pegar um versículo daqui, um versículo dali, e a gente não pega aquela noção
do todo, né? A outra dica é leia o texto e marque as palavras que você não sabe o significado. Às vezes a gente tem um termo no texto que nos chama a atenção, então marque. Quando você pesquise, né, esse termo, né, vá saber o que significa no dicionário, que é a terceira dica, né? Tenha noção do que essa palavra está dizendo, porque às vezes ela remete a algo que é totalmente diferente. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Então, veja o significado dessas palavras que você destacou, né, no seu texto, vá olhar também ali no dicionário, né? A quarta dica, separe os parágrafos do texto e releia um a um, fazendo um resumo. Então, é interessante que a gente possa parafrasear o texto que a gente está lendo. Quer dizer, eu estou lendo algo, vou ali e faço um resumo, então destaco as frases principais. Lembrando o seguinte, todo texto ele tem uma ideia central. E todo parágrafo também tem uma ideia central. Então, cada parágrafo é a lógica, né? Você tem uma ideia, você defende um parágrafo. Você quer mudar a ideia, você vai para outro parágrafo, né? Então, estejam atentos a isso, tá certo? A separar. Então, se você consegue fazer um resumo dos parágrafos, dos tópicos que você está lendo, é uma forma também de interpretar e compreender melhor esse texto. Elabore uma pergunta para cada parágrafo e responda. Quando você vai elaborando, você vai... A primeira pergunta que a gente faz a um texto é: qual é a ideia central deste parágrafo? Qual é a ideia central desse item? Né? O que ele está destacando de maneira mais evidente nesse item? Sexto, questione a forma usada de escrever. Como é que o autor escreve? Como é que ele está utilizando? Ele usa uma linguagem mais coloquial? Ele usa uma linguagem mais formal? Ele se vale de algumas construções? Ele traz o leitor do seu contexto geral e traz para algo mais específico, ou ele vem do específico e vai para o geral. Então, começa a perceber essas características nos escritores, nos textos que vocês estão lendo, né? E a sétima, faça um novo texto com as suas palavras. Na verdade, isso aqui você vai fazer essa reescrita do texto, né? Você vai colocar algumas coisas. Agora a gente precisa ter o cuidado seguinte, para que a gente não diga coisas que não está explícita no texto. E quando a gente perceber que tem algo nas entrelinhas, a gente vai colocar, claro, na arrumação do nosso texto, né, está implícito essa compreensão. Então, ter muito cuidado com isso, né? Às vezes, principalmente nesses tempos de fake news, de disse-me disso para lá, para cá, a gente precisa realmente ter um cuidado com essa forma de leitura, né? Para que a gente não interprete algo equivocado e a situação acaba sendo diferente, né? O contexto seja diferente. Aqui tem um videozinho que vocês podem clicar na imagem e vão bater no canalzinho do YouTube, né? Se torne um mestre de interpretação de textos. São mais quatro dicas, né? Que tem aqui, são diferentes. Cada material vai trabalhar de uma maneira, cada autor, né? Cada produtor de texto vai trabalhar de uma maneira diferente essas abordagens. Então, assim, eu fiz um pacote aqui para que a gente pudesse ter uma noção mais geral do texto. E vou terminar no texto bíblico, com dois projetos. Um no vídeo, que eu fiz um videozinho para vocês como é que a gente faz essa leitura do texto, separa as partes principais, e outro um pouquinho mais aprofundado, com mais detalhes no texto, né, que tá, bem próximo do estudo bíblico indutivo. Bem, se de um lado a gente precisa, como pessoas que estão assim diante da Bíblia, que estão estudando, a gente precisa ter o cuidado com o que nós estamos lendo e fazer a devida interpretação, por outro lado, a gente também precisa produzir textos. Então, assim, esteja atento a essa questão da leitura, e o outro ponto é a questão da produção. Eu separei aqui para vocês um texto, como escrever um conteúdo atrativo para a web. Por que eu separei para a web e não do ponto de vista geral? Porque muitas dessas características, você vai ver muito falar sobre marketing digital. Esse marketing digital não tem a ver com aqueles negócios de pirâmide, não, que você entra, faz investimentos, coisa não. É de produzir conteúdo. Hoje a gente não tem como fugir das redes sociais. Hoje a gente não tem como fugir dessa produção de conteúdo dentro das mídias sociais. Então, se você aproveita essa abertura que todo mundo tem, hoje qualquer um pode postar um vídeo no YouTube, hoje qualquer um pode postar algo no WhatsApp, no Facebook,
Se não faz de maneira escrita, faz um vídeo ou algo do tipo, né? Então, isso é bem interessante. Mas como tornar esse seu texto relevante? A gente precisa entender o seguinte, eu estou trabalhando com o pessoal em língua portuguesa, a questão do editorial, que no contexto bíblico, a gente tem, algumas igrejas até já aboliram isso, mas a gente ainda vê aquelas igrejas que imprimem boletim ou então disponibilizam o boletim digital para os membros, aquele texto da capa do boletim, que a gente chama de pastoral. A gente, é um apelido que a gente dá, porque na verdade aquele gênero é o editorial, né? O pastor traz ali o tema da semana, deveria pelo menos, né? Trazer o tema da semana ou algo do tipo. Então eu fiz um exercício com o pessoal, é o seguinte, deu um tema, eles teriam que produzir uma pastoral, e a segunda parte desse exercício é justamente transformar essa pastoral, quer dizer, que deve ter em torno de 250, 300 palavras no máximo, por conta do espaço e do formato da estrutura do gênero. Mas aí eu estava dizendo o seguinte, olha, quando você vai usar esse texto na internet, é interessante que você possa utilizar também um recurso imagético, ou seja, você vai utilizar algo que vai chamar a atenção do leitor, uma imagem que vai complementar a sua ideia, para que, na medida que você transmite uma imagem, ele já consegue captar aquilo ali. Por exemplo, o tema que eu estava trabalhando é aquele texto de Timóteo, né? Que quem deseja o episcopado, excelente almeja, né? E tem as características, né? Marido de uma só esposa, honesto, aquelas coisas todas, né? Então, quer dizer, se você vai usar uma imagem para um texto desse, o que você faz? Você pega uma imagem de alguém no púlpito, você pega a imagem de alguém pregando, né? Então, essa imagem ela já vai remeter a um pregador. Então, quando a mente pegou ali o pregador, você vem com o texto, com as características que um pregador deve ter, que um pastor deve ter. Então, veja só essas dicas aqui sobre a questão de como produzir esse texto de forma a se tornar atrativo. Como colocar conteúdos na internet de modo atrativo. Como produzir um texto que realmente vai chamar a atenção das pessoas, né? Deixa eu pegar aqui a primeira parte. Perceba para quem você está escrevendo. Isso é importante por quê? Porque às vezes a gente tanto infantiliza adultos, como a gente acaba tornando as crianças, né, ou traz algo muito adulto para as crianças. A Elaine começa a brincar, diz assim, quando vai dar uma palestra, alguma coisa, fala assim, eu gosto de falar muito para criança, e às vezes eu começo a colocar as coisas tudo no diminutivo, né? Começa a falar, olha o cachorrinho, olha o bichinho, não sei o quê, porque às vezes é aquele hábito de estar trabalhando com crianças. Mas o que a gente vai perceber é o seguinte, que cada público tem o seu tom. É claro que a gente não vai falar, vou falar com o juiz, eu tenho que arrumar termos do direito. Não, se você está falando a palavra do Senhor, claro que você não vai ficar cheio de gírias, não vai estar com brincadeirinha, não vai estar com aquelas coisas com pilherinha, né? Você vai trazer de maneira séria. E não que a gente ficasse com pilherinha sempre que dependendo do público, né? Mas, por exemplo, quando a gente vai trabalhar o texto bíblico com crianças, a gente já tem toda uma dinâmica diferente. Vai trabalhar com os jovens, vai trabalhar com adolescentes, tem uma tonalidade, tem uma forma de lidar. Eu conheci uma pregadora que muito boa na pregação, mas ela trabalhou muito com adolescentes. Aí chegou o pastor da igreja, convidou ela para pregar num culto de domingo à noite. É uma igreja muito conceituada na área lá de Casa Amarela. A Tony conhece, Tony já fez parte ali de uma igreja bem pertinho, a igreja do Tio Moisés. Né, Tony? Tio Então, Moisés, Tio pertinho Moisés. da minha. Então, o Tio Moisés, ele convidou uma moça que trabalhava lá num projeto lá da igreja para apresentar uma mensagem. Era muito dinâmica. Não sei se você conhece Beth, que foi missionária na Argentina, trabalhou lá com o pastor Moisés um monte de tempo, né? Ah, sei quem é. Sei. Aí, veja, Beth é muito espontânea, né? Aí, quando o Beth estava do culto domingo à noite, ela chegou no meio da mensagem, olha, irmão, se você não prestar atenção, xararau para você. Xararau para você. Então, quer dizer, uma gíria que ela usava comumente com conceitos, e que isso ficou parte do vocabulário dela. A igreja, claro, levou tudo assim, na brincadeira, na esportiva, mas a gente vai perceber o seguinte, no culto formal, no culto solene, se ela for dizer no culto da capunga, xararau para os irmãos, quer dizer, o público não vai ter a mesma recepção. Pode até brincar com ela, tudo pela dinâmica. A gente tem uma canja para o missionário. O missionário ele brinca muito com a gente e a gente leva na esportiva. Agora, o pastor ele não pode estar muito fazendo isso, não. Bem, o título. Tome cuidado com o título. Faça algo importante. Quando a gente está trabalhando homilética, a gente
Perdão, a gente tem assim algumas aulas que trabalham a questão do título. E a gente diz assim, o título ele tem que ser honesto. Outra coisa que o título tem que ser atrativo, curto. Tanto que tem uma regra na homilética que diz assim que o título ele deve ter no máximo 7 palavras, para que ele não fique muito longo. Não é que não possa passar, mas o ideal é para que fique gravado na cabeça das pessoas, né? E dê importância a esse título. Uma coisa que está muito evidente hoje na internet é essa questão, títulos listados. Por exemplo, 4 dicas para interpretação, 7 passos para uma boa interpretação, 3 frases de Jesus, 4 momentos da vida de Pedro. Então, isso chama a atenção do leitor, essas tabelas numeradas. Então, já são até os tópicos também que vai nos facilitar essa topicalização do texto, né? E quando a gente diz assim, com o texto seja honesto, por exemplo, eu jamais poderia utilizar num sermão, não é de bom tom, por exemplo, eu dizer assim, 4 mentiras de Jesus, ou Jesus mentiu. Claro, eu vou chamar a atenção do meu leitor com um título desse, mas no final das contas, eu não tenho, o meu texto não vai falar disso, né? Porque não é possível que alguém vá pregar Jesus mentindo. Então, assim, isso é ser desonesto com o leitor, né? Então, títulos nesse nível a gente não utiliza, a gente evita esse tipo, não precisa apelar para esse tipo de recurso para chamar a atenção do leitor. A gente tem outras maneiras mais criativas de fazer isso para chamar o leitor para o nosso texto. Como engajar o leitor? Começa onde o leitor está. A gente precisa entender que quando a gente produz um texto, por exemplo, a gente está escrevendo Mês da Família, né? Qual pai nunca ficou decepcionado com seu filho? Que pai, né, nunca ficou decepcionado com seu filho? Quantas vezes você não preparou algo para sua família e ela não respondeu com gratidão como deveria? Então, assim, quer dizer, isso daí você toca nas pessoas, você toca no problema das pessoas e traz para uma reflexão. Quando você faz essa conexão com as pessoas, você acaba trazendo elas como parte do texto. Eu creio que vocês já viram aqui alguns pastores que conseguem essa habilidade na hora da pregação, que acho que aquelas frases que parecem às vezes ser jargões ou algumas, digamos assim, frases batidas de alguns irmãos, aqueles irmãos falam assim, o pastor está falando, fala assim, pastor, é mesmo assim, viu? O senhor está pregando para mim, pastor. Por quê? Porque ele conseguiu fazer essa conexão, né? Ele conseguiu fazer esse destaque ali com o seu ouvinte. E é importante que o nosso texto, ele faça essa conexão. Às vezes até, por exemplo, a gente está escrevendo um texto, eu não sei se vocês já perceberam, que em alguns momentos, assim, olá, nesse momento a gente vai agora entrar em determinado assunto, na aula passada nós vimos isso e agora nós vamos seguir com esse assunto. Vamos em frente. Então, essa interação, você vai perceber isso com muito mais evidência agora a partir para frente. Os leitores, os escritores antigos, eles não estavam muito preocupados com isso. Mas os escritores novos, as editoras, elas têm uma cobrança nesse sentido agora. Elas querem que o escritor, ele interaja com o leitor. Então, a gente precisa entender esse engajamento que é necessário, né? Um bom texto, ele depende de revisão. Você não pode fazer logo de primeira e colocar. Faça uma releitura, né? Veja o que está excedendo, palavras muito batidas, ou clichês, jargões. Às vezes, quando eu palavras muito batidas, palavras repetidas, né? Às vezes fica mais, que. Então, tem outros termos que a gente pode estar utilizando para substituir esses daí, né? Bem, e aqui a gente continua, né, com esse texto, né, assim, de como fazer esse texto mais atrativo. Uma é como escrever, essa aqui foi uma dica, agora como tornar ele mais atrativo também para as pessoas. Deixa eu colocar aqui primeiro. Escreva pensando na persona, né? Quem é a persona? É aquele seu cliente, aquela pessoa que seu ouvinte, aquela pessoa que vai lhe ouvir, do começo ao fim. Quando a gente vai trazendo uma reflexão dentro da igreja, quando a gente vai trazendo um estudo, é importante que a gente faça o estudo para as pessoas que estão presentes. É importante essa sondagem. Por exemplo, vocês estão fazendo essa formação missionária, quando vocês vão para um lugar, é interessante que vocês entendam quem é esse público que vocês vão estar pregando. Às vezes a gente tem a possibilidade durante o dia, né? Aí vai fazendo uma sondagem aqui e ali, a gente vai vendo uma coisa comum na cidade, um hábito, ou então às vezes um ponto comercial, um ponto turístico, e isso pode ser um ponto de conexão.
mas é interessante que você consiga falar com as pessoas, que você consiga interagir com as pessoas com o seu texto, né? Que você perceba, quando um pastor está há muito tempo na igreja, por exemplo, eu tive uma certa ocasião, eu preparei uma mensagem, quando eu cheguei na igreja, eu vi o pessoal tão jururu, tão assim, cabisbaixo, que eu fiz, opa, tem uma coisa errada. Então, já mudei automaticamente ali. É claro que a gente sabe da orientação do Espírito Santo de Deus nesse processo. Mas por quê? Porque já conhecia o público, já tinha percebido que o público não estava bem. Então, guardei a mensagem para um outro momento e trouxe algo realmente que pudesse confortar o coração da igreja naquele momento. Então, a gente precisa entender esse processo. A gente escreve para alguém. Hoje a gente tem muito o outro como centro, né, na questão do ensino, na questão do estudo. A gente precisa entender como é que eu falo melhor para esse público, como é que eu falo melhor para esse tipo de pessoas. A gente está chegando lá no finalzinho, daqui a pouco eu vou dar uma pausazinha para poder fazer algumas explicações, tá? E ficar gravado também para os que não puderam chegar até o momento. Simplifique seu texto. Nada de tentar rebuscar demais, nada de tentar enfeitar. Eu ouvi Oi, Débora. Conversei com um irmão que ele conheceu um pastor em comum, né? Tanto meu quanto dele. Ele fez, rapaz, aquele teu pastor é muito apoteótico, viu? O menino, ele começa a falar e vai para cá e faz umas firulas, né? Com os termos, né? Ele gosta de dar essas enfeitadas, né? Então, um texto, ele precisa ser objetivo, simples e direto. Você não precisa ter, assim, enrolar para dizer alguma coisa. Quando você enrola muito para dizer algo óbvio, chama-se prolixidade. Então, assim, fale, o que você tem para dizer, fale, né? Seja objetivo. Às vezes fica aparecendo aqueles programas, né, de sensacionalista da TV, que fica segurando, né? Fulano, quem é o pai? Quem é o pai? Quem é o pai? Ele segura o programa todinho. No final, ele lê na carreira o DNA e solta, né? Então, isso daí não cabe para o público de hoje. Ali ele está tentando manter a audiência, né? Agora, tem uma coisa também, gente, sobre a questão da pergunta. Tem algo chamado efeito Zerganik. Bruma Zerganik, uma pesquisadora soviética, Cala a boca, ela percebeu o Débora. seguinte, ela percebeu que ela percebeu que tem um efeito quando as pessoas fazem uma pergunta e seguram a resposta. Por exemplo, você sabe quando Deus está mais próximo a nós? Eu lancei a pergunta. E aí eu venho construindo. Será que é nos momentos de passando pelas dificuldades? Será que é no momento que nós estamos passando por momentos de bonança? Será que é quando saímos de casa? Veja que a pergunta inicial foi a que marcou, né? Foi a que marcou. E enquanto eu não respondo, o meu cérebro ele fica ali. Cadê a resposta? Cadê a resposta? Cadê a resposta? E aí quando eu solto a resposta, ele faz, pronto, agora eu fechei a informação. Esse é o efeito Zegnick. Então, a ideia é que você torne esse texto curioso, logo de início. Você sabia que você poderia ser salvo? Aí a pessoa fala assim, sim, agora o que é preciso para ser salvo? E aí você vai trabalhar o seu texto. Isso é algo que o ser humano já tem na sua formação psicológica. Então, os estudiosos, né, eles pesquisam isso e acabam trazendo. Tem alguns vídeos, você pode colocar lá, efeito Zerganik. Bruma Zerganik foi a que teorizou, né, essa informação. E é uma coisa muito legal, Zerganik. Eu posso até postar alguma coisa para vocês aí, o linkzinho de uns vídeos. Tem um cara bem doidinho no YouTube, que é bem aceleradozinho para explicar sobre os assuntos dela, mas é bem legalzinho esse assunto. Tem muito texto. E conheça bem a ideia que você vai vender. É interessante que o texto que você vai falar, você tenha propriedade sobre isso. Você vai pregar, porque assim, a gente fala de texto, não é só o texto escrito, mas tem o texto oral também. Então, assim, saiba do que você está falando. Seja conhecedor de causa do que você está falando. Eu não estou dizendo que você vai trazer as pesquisas de ponta sobre o assunto que você está trabalhando. Não. Mas é importante que você, o texto, eu digo o seguinte, o irmão da igreja, que não teve oportunidade de frequentar um seminário, que não teve oportunidade de fazer uma formação em teologia, você pode chegar para ele no domingo e dizer assim, irmão, eu gostaria que o senhor desse esse estudo agora de manhã. E ele pode dizer, pastor, eu não estou preparado. Agora, nenhum pastor, nenhum missionário, nenhum educador religioso tem o direito de falar isso.
E eu vou dizer por quê. Porque ele está passando por... Veja, vocês estão aí 2 anos num curso, 2 anos e pouco, né, num curso de formação missionária. Vocês estão recebendo uma bagagem. O pastor, ele passa em torno de 4 anos e espera que ele se faça estudos posteriores a isso. Será possível que um pastor não possa ser pego de última hora para falar sobre a vida de Eliseu? Ele pode até não saber dos tópicos da lição, mas que ele tem o que falar sobre a vida de Eliseu, ele tem, sobre o contexto bíblico de Israel, daquela perseguição, onde o povo não queria saber nada de Deus na época. Então, é importante isso. E quando a gente fala sobre essa questão da ideia, se a gente tem tempo para preparar, quanto mais a gente souber daquele assunto, é importante. Aí eu quero falar aqui sobre economia de tempo também. Eu conversei com uma professora que ela disse assim, eu passei 1 mês preparando a aula da escola bíblica dominical. Professora tarimbada de escola, trabalhou em coordenação de escola, era aposentada como professora, inclusive. Ela disse, passei 1 mês preparando a escola bíblica dominical, a aula da escola bíblica dominical. E também a senhora só dá uma aula por mês, né? Porque se a senhora precisar dar 2 aulas por mês, a senhora já está devendo 1. Porque assim, a gente precisa entender que a gente precisa criar um método. Por exemplo, hoje mesmo aqui eu tenho 3 aulas. Vou terminar aqui a de vocês, né? Daqui a pouco, de 7 horas eu tenho uma, de 8 horas eu já tenho outra. Então, para que eu consiga dar conta disso daí, eu precisei antes preparar as aulas, né? E pronto, como vou ter aqui vocês. Hoje vocês têm a aula de hoje e já tem a aula da próxima semana. O que eu vou fazer no meio termo, né? Quer dizer, esse assunto eu já tinha estudado, já revisei, então tá tranquilo. Mas o que eu vou fazer? Eu vou incrementar de informações. Por exemplo, do mesmo jeito que eu estou pegando aqui o texto, eu estou trazendo alguns pontos básicos, eu estou trazendo outras informações para acrescentar. É isso que a gente faz. O meu objetivo é transmitir essa aula que eu estou aqui apresentando para vocês. Esse é meu objetivo principal. O que a pesquisa, o que outros estudos vão me facilitar é o quê? Eu ficar trazendo, eu trazer essas outras colocações. Então, qual é o mínimo que um professor precisa saber para dar aula? O assunto. Aquelas páginas da revista, ele precisa pelo menos conhecer o que tem no seu conteúdo. Isso é o mínimo. Certo? Eu não estou dizendo se ele foi pego de última hora, não, gente. Eu estou dizendo se ele tem tempo para estudar. Isso aqui é o mínimo que ele tem que fazer. Agora, porque às vezes o que a pessoa faz? Ela pensa em tantas outras coisas que esquece do base, né? Então é isso que a gente precisa entender. E isso é importante. Crie um método para você agilizar o seu estudo. Por isso que eu estava falando sobre a leitura de scanner, né? Você dá aquela olhada, você chamou a sua atenção e veja como as mídias sociais, elas trabalham bem isso, né? Você vai, por exemplo, você pega Folha de São Paulo, um Diário de Pernambuco, um Jornal do Comércio, veja como é que ele faz. Ele lança ali a manchete, ele vem com conteúdo, e claro, as suas propagandas para poder se manter ali, ele vem com conteúdo e tem aquela parte que chega ali, continuar lendo. Porque se ele conquistou ali com a lead o seu leitor, o leitor vai se interessar pelos desdobramentos do assunto. Então ele vai clicar ali, o assunto vai estender. Então é isso que a gente precisa entender na hora da produção do texto. É que o leitor ele seja cativado logo no início e ali eu possa estender o meu assunto, né? Chamá-lo a crescer também no assunto. Outra coisa aqui é assim, resolva um problema da persona, né, desse seu público. Traga algo que seja útil para ele. Traga algo que seja útil, porque às vezes a gente traz um assunto dentro da igreja. Veja uma coisa que às vezes a gente tem muita dificuldade de trabalhar, doutrinas dentro da igreja. A doutrina de Deus. Eu vejo muitos pastores baterem nessa tecla. Eu fiz, meu Deus do céu, como esse negócio vai para frente desse jeito? A doutrina de Deus. Sim, pastor, quer dizer que não vai trabalhar a doutrina de Deus? Vai. Eu vou trabalhar a doutrina de Deus no encontro com Abraão. Eu vou trabalhar a doutrina de Deus no encontro com Elias, no encontro com Moisés, e colocar ali esses atributos de Deus de poderoso, esse Deus que ninguém pode colocar o nome, é Ele mesmo que se dá um nome, ele diz eu sou. Então, eu vou trabalhar essas características doutrinárias diluídas no meu texto. Eu não vou pegar aquele texto, o artigo 1 da Convenção Batista Brasileira, fazer uma coisa eu fazer dessa forma, que vai deixar o meu ouvido, meu Deus, isso não vai acabar não. Porque a gente pega aquela declaração doutrinária, a gente vê muita coisa. E outra coisa é trabalhar esse texto contextualizando, trazendo para a minha realidade. Quando eu falo assim, você conversa com Deus? Converso. Você acredita que Deus está próximo a você? Sim.
Isso é que se diz quando é um Deus pessoal. É um Deus que interage com a gente, é um Deus que está próximo, é um Deus que a gente consegue ter acesso a ele. Diferente dos deuses de outras nações, em que eram indiferentes a quem estivesse suplicando. Por isso que eles gostavam tanto de tambores, por isso que eles gostavam tanto de, de outros de artifícios para chamar a atenção do seu Deus, para ver se Deus se incomodava com eles. Mas nós temos um Deus pessoal, um Deus que interage com a gente. Veja, eu estou trabalhando a doutrina de Deus, interagindo com o contexto da maneira que é mais prática e fica também mais digerível, né, para quem está me ouvindo. Eu estou aqui de olho aqui no tempo para poder dar algumas explicações aqui a vocês, tá? Aproxime-se do leitor por meio do tom da fala. Tem algumas pessoas que acham que Jesus passou o tempo todinho, eles acham que adoram. Veja, a gente tem nos 4 evangelhos, Jesus ele entra uma única vez no templo e com a vara, né, e bota para correr lá o povo que está ali. Mas parece que, pela pregação de algumas pessoas, parece que Jesus está dando cipuada o tempo todo nos seus ouvintes. A gente esquece dessa linguagem de amor, assim, a gente esquece desse Jesus que perdoa, desse Jesus que vem em socorro daquele que está necessitado, né? Então a gente precisa, às vezes, baixar o tom da fala, trazer um tom mais amável, um tom mais amigável. Não é aquele negócio, não, pregador de rosa, prega os espinhos também, não. Mas a gente vai percebendo, gente, que hoje o mundo está com um tom de voz muito agressivo. Então, se dentro das igrejas a gente continuar com essa agressividade, a gente vai chegar num local, vai chegar a um ponto que essa agressividade ela volta para a gente. A gente tem que começar a baixar um pouquinho o tom, a gente tem que começar a baixar essa agressividade, controlar essa violência, para que a gente tenha realmente um conteúdo, né, mais amistoso, mais ameno. Facilite ao máximo a vida do leitor. Aqui vocês estão vendo o seguinte, tem algumas dicas assim, para você melhorar a sua escrita, consulte o vocabulário ortográfico. Isso aqui é um link. Você clica, você vai lá na Academia Brasileira de Letras, você tem ali o vocabulário oficial da língua portuguesa, o VOLP. Você pode também, o copy blogger, né, o writing, aqui eu não sei nem como é pronunciar essas palavras. Então, isso daí você só ali, pesquisa na internet que você vai achar. Não, eu vou colocar o link para você, eu vou dar uma pesquisada, eu mando lá pelo WhatsApp. Me lembrem que eu tenho isso daí em casa, eu posso também compartilhar com você. Então, quando você facilita, eu estava esses dias ajudando um professor num conteúdo, e o aluno, assim, numa ferramenta à distância, né? E o que estava acontecendo? O aluno, quando errava a questão, ela voltava para o início. Aí o aluno fazia uma, duas, três vezes. Eu que trabalho com isso daí. Quando eu fui ver a questão, eu falei, meu Deus do céu, que negócio chato danado. Eu não consigo avançar de jeito nenhum. Eu nem sei se errei, nem sei se acertei. E ele fica voltando para o início, para o início, para o início. Então, uma das dicas é essa. Facilite a vida. Se a gente tem um tempo de aprendizado, de ensino, a gente tem que tentar fazer com que o conteúdo que a pessoa assimila seja o máximo possível, para que não fique assim pendências. Então, assim, a gente não tem que dificultar o ensino. Pelo contrário, a gente tem que facilitar o ensino, a gente tem que facilitar para que as pessoas realmente compreendam. Fala assim, pastor, mas se não facilitar, ele não decora. Gente, técnica de memorização não tem nada a ver com dificuldade. Técnica de memorização é outra coisa, então assim, a gente vai usar outros recursos. Mas quanto mais, melhor, né? Facilite a vida do leitor, né? Como está dizendo aqui. Demonstre sua credibilidade em escrever sobre o tema. Não é ficar chamando a atenção para você, eu sou perito nisso, eu estudei muito. Não. Mostre a partir da sua escrita, a partir da sua oralidade, que você está a par da informação, que você teve um cuidado ali de pesquisar sobre o assunto, né? E não vá ter pena do leitor. O bichinho ele não tá fraquinho, eu vou ver ali. Você está entendendo? Uma coisa muito chata que tem, principalmente oralmente a gente faz muito isso. Por exemplo, a gente quer usar um termo e traduz o termo em seguida. Por exemplo, é imprescindível que vocês façam isso. Imprescindível quer dizer, não pode faltar. Então, quer dizer, isso é muito chato. Você está usando os termos, está traduzindo. Não digo um ou outro, que às vezes você pode perceber que alguém está com uma dificuldade, você vai ali e traduz. Mas usou um termo mais rebuscado, traduziu, usou um termo, já usa o traduzido, se acha que o seu público não está entendendo aquilo ali. E tem um terminho que eles chamam call to action,
que diz respeito a essa questão desses links, né, que você está colocando. Né? Tem um pint, né, que você vai linkando. Leve seu leitor para ter uma ação, para ter uma atitude positiva em relação a isso. Fale para que ele realmente haja, ele responda, lance desafios. Principalmente nesse texto evangélico, nesse texto. É interessante que a gente não faça só a reflexão pela reflexão, mas perceber quais são os desafios que o texto traz para as nossas vidas hoje. Bem, nós temos aqui a próxima... Eu vou dar uma pausa por aqui para poder fazer essa explicação. Na próxima aula, eu vou continuar com esse espaço para interpretar agora o texto bíblico. Eu gostaria que vocês assistissem o vídeo. Eu fiz aqui uma apresentação eu até trabalhei em homilética esse texto. Do que você pode perceber dentro do texto bíblico? O que você vai destacar? Por exemplo, se você trabalha com marca-texto, algumas coisas assim, o que você vai grifar no texto para chamar a atenção como mais importante? Então, aqui tem algumas dicas para você ver e faça a leitura do texto sobre a interpretação bíblica. Esse texto, ele vai servir de base para a gente responder o exercício, que aí tem base nessa fichinha. Está lá no finalzinho da exercício 1 e exercício 2. O primeiro, nós vamos ler um artigo de José Roberto Guzzo, que foi colunista da revista Veja e algumas outras revistas também, chefe de edição, inclusive, e ele escreve Essa Gente Incômoda. Você vai fazer uma leitura e uma crítica a respeito desse texto. Então, a informação da atividade está descrita no finalzinho. E a segunda atividade é uma passagem bíblica que você vai usar o método que a gente viu aqui acima, de destacar as coisas principais, fazendo perguntas para o texto. É bem simplesinho, não vai ficar, não é extenso isso aqui, tanto um quanto o outro exercício. E a gente vai fazer essa resposta. Essas vão ser as questões da prova, tá certo? Eu já vou antecipando para vocês. Esses 2 exercícios, vocês vão fazer com muito carinho, muita dedicação. Aí eu vou mandar para vocês a parte num formulário para a prova. Vocês só vão transcrever para a prova. Vai ser bem facilzinho, tá? Então, estejam atentos a isso daí. E qualquer outra dúvida, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp. Daqui a pouco vai cair aqui a conexão, que já esgotamos o tempo. Mas aí também